iniciar mais um Sementes Literárias e hoje eu apresento para vocês uma obra simplesmente extraordinária, Crime e Castigo de Dostoiévski. E assim, né, para a gente entender um pouquinho essa obra, a relevância dela, para aqueles que buscam compreender a natureza da mente humana, das emoções humanas, desse universo difuso que é ser humano, né? É uma das fontes que Nietzsche bebia. Nietzsche foi um leitor, quanto mais, de Dostoiévski, né? Então é daquelas obras que revelam a natureza humana saindo dessa polaridade do bem e do mal. Ele traz a natureza humana na sua inteireza, naquilo que é a expressão da luz e da sombra nas mesmas proporções. Então esse livro, ele fala a história de Raskolnikov, Raskolnikov, que é o personagem central, né? E desde o início da sua jornada como estudante, né? E aí ele começa a ter dificuldades para pagar a sua universidade, e ele começa a ter a ajuda da mãe, da irmã, e ele vai cada vez mais entrando na crise, né? De não conseguir de fato se viabilizar financeiramente, e ele tem que dar aulas, né, aulas particulares, e vai entrando num nível assim, de depressão no fundo do poço, que ele perde toda a condição humana, né? Então ele vai se perdendo nesse cenário econômico, e quando ele se vê assim, no fundo do poço, né, sem as condições mínimas de vida, na sarjeta, morava num apartamentinho que não tinha sequer condições básicas de higiene, de saúde, de alimentação. Ele começa a escrever, né, um artigo, e aí começa a nascer toda a sua teoria. Raskolnikov, ele escreve um artigo falando sobre exatamente a natureza do crime, que ele diz que existem crimes que cumprem um bem maior. Ele diz que a tese dele, né, é que existem crimes que podem ser praticados. Eu diria que não só podem, que devem ser praticados se ele for em função de um bem maior, né? E aí ele começa a desenvolver, mesmo que inconscientemente, essa tese, né? E ele vai se relacionando como personagem nas tramas do livro, né? Com os diversos atores que interagem na sua vida. E um desses atores é uma senhora que é de uma casa de penhor, que ela é uma megera, é uma pessoa assim, extremamente perniciosa, né? E ela cobra juros abusivos dele. Ele vai pegando as poucas coisas que ele ainda tem como forma de sobreviver e vai penhorando. Né, ela vai cobrando juros abusivos, é extremamente amarga com ele, e ele vai odiando aquela mulher, né? E ele vai entrando no nível de desgaste emocional com ela, até que ele começa a planejar matá-la, né? E aí, em função desse bem maior, né, ele começa a pensar que esse crime não vai cumprir mal a ninguém, porque aquela mulher não faz bem à humanidade, e ele começa a pensar em roubar pequenas coisas dela para que ele possa de fato voltar à sua faculdade. Então ele vai tramando o crime, até que no momento que ele vai planejar e executar o crime, né, aparece a irmã dela. E ele tem que matar as duas, ele mata, né? E aí é o título, o crime. Ele mata a mulher e mata a irmã. E aí ele começa a conviver com todo o castigo, né? E primeiro, esse castigo não é um castigo que é imposto por terceiros, mas é um castigo que ele se percebe a partir da culpa, né? E ele vai entrando num remorso profundo, nessa experiência de dor. Então o livro assim, ele desnuda toda a alma humana a partir dessas relações, né? De dor, de culpa, de autopiedade, mas ao mesmo tempo a mente racional que dialoga com esse conteúdo e tenta justificar esse crime, tenta expor motivos e criar motivos para esse crime. Então a história é uma verdadeira saga, né? E óbvio que esse é o personagem central, mas ela vai entrelaçando a trama com outros personagens, com outras desventuras da natureza humana, né? Dos relacionamentos, da sexualidade, da degradação moral. Então é um livro assim forte que nos convida a olhar para essa sombra, né? Mas também como um caminho de redenção, porque a história dele de algum ponto, né? E assim até o final do livro ele vai convivendo com essas agruras, mas ele vai de algum ponto se reconectando, porque ele percebe que ele é um ser cindido, né? Completamente separado, que não encontra espaço, que não encontra, né, um lugar no mundo e na vida. E pelo amor, né? E aí, primeiro pelo altruísmo, a gente vê esse personagem que, ao mesmo tempo que é capaz de matar, ele também ajuda outras pessoas. E também pelo amor, né? Na conexão, naquilo que ele se conecta, na vida, ele vai encontrando o caminho de redenção, de salvação e de retorno. Então, o livro vale a pena, primeiro como romance, né? E segundo, para você mergulhar
a compreensão da natureza, das nossas agruras, né? Daquilo que é, de fato, essa essência de ser humano, luz e sombra. Fica a dica, né? Vale a pena, é um daqueles livros assim que, né, a gente se delicia, mesmo que muitas vezes num lugar de, né, de compaixão, porque o livro você se percebe em alguns momentos quase que torcendo por ele, né? Mesmo entendendo que ele é o criminoso. E o livro, você deixa de ser um personagem passivo, você se torna quase que parte da história. Tamanho é a lógica de cumplicidade da escrita, da leitura. Então você vai se vendo envolvido dentro dela. Então fica a dica, leiam, porque ler é a maior de todas as viagens. Porque que não muda sua mente, permanece semente.